Hi guys, how is it going? Meu nome é Fernanda Silva, sou professora de inglês. E eu já reparei que tem muita gente que acha difícil aprender inglês. E o maior motivo são as diferenças entre o português e o inglês. O inglês e o português têm muitas diferenças estruturais. E essas diferenças causam muita dúvida. E por isso tanta gente assim acha difícil, até impossível aprender inglês. Nesse vídeo eu vou te contar quais são as principais diferenças entre o português e o inglês. E isso vai te ajudar a entender aqueles erros que a gente comete por estar pensando muitas vezes em português. A gente pensa nas estruturas do jeito que elas são em português. E aí, na hora de falar aquilo em inglês, sai tudo errado. E isso vai facilitar muito o seu processo de aprendizagem. Então fica aqui até o final para saber todas elas, para você poder arrasar daqui para frente. E a primeira grande diferença é que a língua portuguesa veio do latim, assim como o espanhol, o italiano, e o inglês é o idioma germânico ocidental, como o alemão ou o holandês. Tá? E é por isso que a gente acha mais fácil aprender espanhol e italiano do que inglês ou alemão. Porque a construção das palavras, a construção das frases e a forma de você se expressar muda muito. No português, no espanhol, a gente tem acento nas palavras. E nas palavras de língua inglesa não tem acento. Outra diferença é o fato do português ser uma língua rítmica, fonética. As palavras se dividem em sílabas e há um equilíbrio entre as consoantes e as vogais. Por exemplo, carro, dente, rua, vida. Essas palavras, elas contêm um equilíbrio ali entre consoantes e vogais. A gente consegue fazer a divisão silábica direitinho e você consegue entender perfeitamente o que está sendo falado. Fica mais fácil anotar o que você está escutando, porque você consegue ouvir claramente os sons das vogais e os sons das consoantes. Já no inglês, a gente pode ter uma palavra com várias consoantes e poucas vogais, e essa palavra pode ser dita em uma só ou poucas sílabas. Por exemplo, a palavra rap, ou então a palavra rhythm, ou a palavra daughter. Como você escreveria essas palavras? Eu duvido que você escreveria essas palavras como elas são escritas realmente. Por quê? Porque tem muitas consoantes juntas, a gente está acostumado a esse ritmo de consoante vogal ali, aquele equilíbrio, que no inglês esse equilíbrio não existe, e algumas junções de consoantes criam a ilusão de que a gente ouviu um som que na nossa língua é uma coisa e na língua deles a escrita daquilo ali é outra. Então isso cria uma dificuldade da pessoa conseguir escrever ou sentir que entendeu alguma coisa realmente. Outra diferença é que no português existem 18 preposições essenciais, enquanto no inglês tem mais de 150 preposições. Existem as 9 mais usadas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, não dá pra gente contar com o fato de que a gente vai encontrar no português sempre alguma coisa relativa no inglês. Outra diferença gritante é que no português a gente pode omitir pronome pessoal, né? Porém, no inglês a gente sempre precisa indicar quem está praticando a ação da frase. Então, se eu falar assim, Maria está em casa agora, mas vai sair para beber mais tarde, tem que falar que ela vai sair mais tarde. Então, Maria is at home now, but she's going to go out to drink later. Por quê? Porque a gente precisa indicar quem é que vai sair para beber mais tarde. É a Maria. Eu posso repetir o nome dela, ou eu posso falar she, que é o mais comum, a gente não fica falando o nome da pessoa de novo, mas eu preciso botar lá uma indicação. A mesma coisa para quando a gente fala assim, olha como o dia tá bonito hoje, então, tá chovendo tanto hoje, né? E aí a gente fala, está um dia tão bonito hoje, está chovendo hoje. E a gente não pode começar essas frases no inglês com está, né? A gente não fala is raining today, a gente fala it is raining today. Por quê? Porque tem que ter uma pessoa para receber a ação. Não existe ação sem o receptor da ação. Então a gente precisa colocar lá que it's raining today, ao invés de a gente botar simplesmente is raining today. Quem coloca is raining today está pensando em português, né? E no português isso pode, mas no inglês não pode. Outra diferença é que no português a gente pode usar duas palavras negativas em uma mesma frase. Então a gente pode falar, nós não compramos nada no mercado. Não e nada. Ambas as palavras
dão conotação negativa, elas são negações. E a gente pode usar elas juntas na mesma frase. Quando a gente vai transformar isso no inglês, eu não posso usar nothing, que seria nada. Por quê? Porque nothing começa com no. No é uma negação. E eu vou falar que a gente não comprou. Então eu já vou usar um não ali na frente. We didn't buy. Se eu vou falar que a gente não comprou, we didn't buy, eu não posso falar nothing porque eles não aceitam duplo negativo. Então, duplo negativo no inglês não acontece e no português acontece. E aí, muitas vezes, quando a gente está pensando em português, a gente acaba cometendo esse erro do duplo negativo que não existe no inglês. Então, para a gente poder falar que eu não comprei nada no mercado, eu vou ter que falar we didn't buy anything at the market. A gente tem que usar anything, que ainda tem uma conotação negativa, mas não leva o no na estrutura. Outra coisa que deixa o pessoal maluquinho é o verbo auxiliar. Porque no português, a gente tem estruturas muito parecidas com a afirmação. Eu quero dormir cedo. Afirmativo. Eu não quero dormir cedo. Você inclui um não. No inglês, você não vai incluir somente um não. Você vai incluir um não, mas também vai incluir um verbo auxiliar, que é o que ajuda na estrutura de criar uma sentença negativa. Você não pode deixar esse não solto ali na frente do verbo. Você tem que colocar o verbo auxiliar, que é o verb to do, que vai se juntar com not, e você pode falar I do not want or I don't want. Mas você não pode falar I not want to sleep early. Você tem que falar I don't want to sleep early. E no português, quando a gente faz uma pergunta, essa pergunta é exatamente igual a uma afirmação. A única diferença é o ponto de interrogação e a entonação que a gente usa. Por exemplo, eu quero saber se você quer dormir cedo hoje. Então eu vou te perguntar, você quer dormir cedo hoje? Se eu afirmar, você quer dormir cedo hoje. Afirmar e perguntar levam a mesma estrutura. Porém, o que muda no português é a entonação. Quando a gente traz isso para o inglês, eles têm uma estrutura diferente para fazer perguntas. A gente vai colocar um verbo auxiliar na frente da frase. Logo depois vem a pessoa que vai sofrer a consequência ou é o objeto da frase. E depois vem o todo o restante. So, do you want to sleep early today? Você quer dormir cedo hoje? Do you want to sleep early today? É totalmente diferente do que a gente faz aqui. A gente não vê lógica, não vê sentido, mas é assim que a língua deles funciona. E no inglês existem 12 tempos verbais e nem todos eles são correlacionados com os nossos. Então vão ter tempos verbais que usam estruturas que a gente não tem aqui, que a gente não está acostumado a utilizar e que se você traduzir palavra por palavra não vai fazer sentido. E eu ainda vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque esse vídeo já ficou grande pra caramba. Eu quero te agradecer muito se você ficou até aqui. Te dizer que se você estiver interessado em aprender inglês, vem comigo, que a gente vai junto nessa caminhada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!